Eu sou Arley e nós vamos continuar agora o curso de neuroanatomia falando sobre diencéfalo. O diencéfalo junto com o telencéfalo formam o cérebro e, apesar de unidos, apresentam características próprias. Juntos, eles são a porção mais importante e desenvolvida do encéfalo. O diencéfalo é uma estrutura globosa constituída por diversos núcleos abaixo dos hemisférios cerebrais, e todas as suas estruturas mantêm relação com o terceiro ventrículo. Aqui a gente tem o terceiro ventrículo, aqui são os ventrículos laterais, aqui é o forame interventricular, aqui o terceiro ventrículo, aqui o aqueduto mesencéfalo e aqui o quarto ventrículo. Mas aqui nós vamos dar destaque ao terceiro ventrículo. As partes do diencéfalo são tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Vamos começar pelo tálamo. O tálamo é formado por duas massas volumosas de substância cinzenta de forma ovoide, dispostas uma de cada lado na porção látero-dorsal do diencéfalo. A extremidade anterior de cada tálamo apresenta uma eminência, o tubérculo anterior do tálamo, que participa da delimitação do forame interventricular. A extremidade posterior, ainda maior, apresenta outra grande eminência, o pulvinar, que se projeta sobre os corpos geniculados lateral e medial. O corpo geniculado medial faz parte da via auditiva e o lateral da via óptica. Ambos constituem um metatálamo e fazem a delimitação do terceiro ventrículo. A face inferior do tálamo é contínua com hipotálamo e subtálamo. Aqui a gente mostra aqui onde tem o terceiro ventrículo, aqui o pulvinar do tálamo e aqui o corpo geniculado lateral e aqui o corpo geniculado medial. Aqui mostrando o colículo superior, onde faz relação, e aqui já tem a glândula pineal e aqui a comissura abenular. Nesse corte a gente pode ver o ramo posterior da cápsula interna, aqui o tálamo e aqui o pulvinar do tálamo. Nesse corte a gente consegue perceber a parte posterior e medial do tálamo, que é essa aqui, a parte lateral do tálamo e a parte centromediana do tálamo, aqui. E nessa parte aqui, olha, a gente vê o corpo geniculado medial. E aqui no meio, o terceiro ventrículo. O tálamo é constituído de substância cinzenta na qual se distinguem vários núcleos. Possui também a lâmina medular, revestida de substância branca, que penetra no tálamo e forma um septo em Y. Serve de referência para a divisão dos núcleos em grupos. Aqui a gente consegue ver a lâmina medular medial, que é essa aqui, em formato de Y, e ela vai servir para fazer a divisão em núcleos, como os núcleos centromediano, núcleo dorsolateral, núcleo látero-posterior, núcleo medial dorsal, núcleo ventral anterior, núcleo ventral intermédio, núcleos ventrais laterais, núcleo ventral póstero-lateral e núcleo ventral póstero-medial. Aqui com destaque dos núcleos anteriores, que são maiores, e aqui os restantes dos núcleos. Aqui os ventrais
e aqui os laterais. E aqui nessa região maior o pulvinar do tálamo, e aqui o corpo geniculado lateral e aqui o corpo geniculado medial. Aqui no corpo geniculado medial vindo a via acústica e no corpo geniculado lateral a via óptica. Aqui só para a gente falar um pouquinho dos núcleos, nós não vamos falar de todos, mas só alguns detalhes. O ventral lateral, posterolateral, tem uma relação com o córtex sensitivo primário, assim como o ventral posteromedial, que tem a relação com sensação somática. O corpo geniculado medial, como a gente já viu, tem a ver com a audição, e o corpo geniculado lateral tem uma entrada de impulso através do trato óptico, uma saída de impulso com o córtex visual primário, e a função é visão. E o pulvinar do tálamo é entrada de impulso com o corpo geniculado lateral, o corpo geniculado medial e colículo superior e inferior. A saída de impulso é o córtex de associação visual e a função é o processamento visual. Os ventrais, laterais, anteriores e intermédios são núcleos motores e vão ter entrada de impulso com cerebelo e núcleos da base e o próprio cerebelo, que são os córtex, motor primário, pré-motor e motor primário, e são modulação de coordenação de movimentos, iniciação e planejamento de movimentos e a coordenação de movimentos. E tem também os núcleos de projeção inespecífica e límbica, que é o anterior, medial dorsal e centromediano, que tem a ver com o córtex do cíngulo, córtex pré-frontal e projeções corticais inespecíficas. Tem a ver com armazenamento de memória e emoção, motivação, ímpeto e emoção, e conteúdo emocional e de dor. O hipotálamo, ele é situado abaixo do tálamo. Compreende estruturas situadas nas paredes laterais e algumas do assoalho do terceiro ventrículo. O assoalho é composto por corpos mamilares, quiasma óptico, tubercinéreo e infundíbulo, relacionado principalmente com o controle de atividade visceral. Regula a homeostase, controla a divisão autônoma do sistema nervoso, regula o apetite, a sede, a temperatura, a resposta ao estresse, a lactação e a função cardiorrespiratória. Aqui mostra os principais núcleos do hipotálamo, que é o núcleo paraventricular, posterior do hipotálamo, dorsomedial, supraóptico, ventromedial, arqueado e o corpo mamilar. E aqui mostra com mais detalhe a adenohipófise, com as relações com o trato supraóptico hipofisial. Aqui vão ter detalhes algumas áreas e alguns núcleos do hipotálamo, como os núcleos pré-ópticos, núcleos paraventricular, a área hipotalâmica rostral, o núcleo supraóptico, a área hipotalâmica lateral, a área hipotalâmica posterior, o núcleo dorsomedial, o núcleo ventromedial do hipotálamo, a área hipotalâmica posterior e o corpo mamilar. Aqui está um tamanho mais aumentado, mostrando o núcleo pré-óptico lateral, o núcleo pré-óptico medial, aqui mostrando a área hipotalâmica rostral, aqui mostrando a área hipotalâmica lateral, aqui o núcleo dorsomedial, a área hipotalâmica posterior e aqui o núcleo periventricular, e aqui mostrando o corpo mamilar, aqui embaixo o núcleo ventromedial do hipotálamo e aqui embaixo o núcleo supraóptico, que é esse em azul.
Aí vou falar um pouquinho dos núcleos aqui. O pré-óptico medial regula a parte parasimpática do sistema nervoso. O pré-óptico lateral não está claramente estabelecido, mas está envolvido com sono, função sexual e comportamento de recompensa. O supraóptico produz vasopressina, um hormônio antidiurético, que é transportado através dos axônios à neurohipófise. A vasopressina causa vasoconstrição e retenção de água. A área hipotalâmica rostral é envolvida em regulação da temperatura, do apetite e da função sexual. Regula a parte parasimpática do sistema nervoso. O núcleo paraventricular do hipotálamo produz a ocitocina, que é transportada através de axônios à neurohipófise. A ocitocina causa contrações uterinas e ejeção do leite. O núcleo supraquiasmático, que não foi mostrado na figura, recebe aferência da retina. Ele controla os ritmos circadianos, em parte por influência da glândula pineal. E a área hipotalâmica lateral é envolvida na regulação do apetite, sede e temperatura. Aqui a gente vai ver esses núcleos, a área pré-óptica lateral e a área pré-óptica medial. E nesse plano 2 aqui a gente consegue ver a área hipotalâmica lateral, aqui nessa cor. Aqui numa cor mais escura a gente consegue ver a área hipotalâmica rostral e aqui o núcleo supraóptico em azul. Agora o núcleo dorso-medial representa o centro da saciedade do encéfalo. Lesões podem levar à obesidade. E tem o núcleo ventromedial do hipotálamo, envolvido nas emoções e resposta de raiva. O núcleo arqueado produz dopamina, que inibe a liberação de prolactina da hipófise anterior, envolvido na regulação do apetite. A área periarqueada, que produz beta-endorfinas. O núcleo periventricular, que vai produzir fatores liberadores e inibidores que são enviados à eminência mediana para a liberação do sistema portal, no sistema portal hipotalâmico hipofisial e controle da liberação hormonal da adenohipófise. E a área hipotalâmica lateral, envolvida na regulação do apetite, sede e temperatura. Aqui a gente vai ver a área hipotalâmica lateral, aqui o núcleo, aqui a área hipotalâmica rostral, aqui em verde o núcleo paraventricular do hipotálamo e aqui o núcleo arqueado. Mas aqui a gente consegue ver o núcleo periventricular, aqui em amarelo o núcleo dorsomedial, em vermelho a área hipotalâmica lateral e aqui em verde embaixo o núcleo arqueado. A área hipotalâmica posterior regula a parte simpática do sistema nervoso envolvida na resposta ao frio, e núcleos mamilares medial e lateral, parte integrante do sistema límbico. Recebem aferência hipocampais através do fórnice e projetam-se ao núcleo anterior do tálamo. A lesão causa incapacidade de formar novas memórias. Podem ser lesados por deficiência de tiamina, comum nos alcoolistas, o que é conhecido como síndrome de Wernicke-Korsakoff. Aqui mostrando a área hipotalâmica posterior, nessa região aqui, ó. E aqui a parte medial e lateral do núcleo mamilar medial, essa aqui em rosa. E aqui mostrando a área hipotalâmica posterior. E aqui o núcleo mamilar medial, em rosa. As vias aferentes. A aferência da retina é a via retino-hipotalâmica. O destino vai ser o núcleo supraquiasmático e a função é ajuste do ritmo circadiano, com também relação com a glândula pineal. O tálamo posterior
e o córtex cerebral vão ter relações com a modulação límbica emocional, assim como o corpo amigdaloide, que também tem relação com a modulação de aferência olfatória, como a gente tinha visto na aula de pares cranianos. O hipocampo, através do corpo mamilar medial, tem relação com a formação de memórias, faz parte do circuito de Papez. E estruturas autônomas do tronco cefálico, através de múltiplos núcleos, vai ter uma modulação autônoma. As vias eferentes, aí o núcleo paraventricular e supraóptico tem destino à neurohipófise e vai ter a função de distribuição de vasopressina e ocitocina. Múltiplas regiões vão ter liberação de fatores liberadores e inibidores para a adenopófise. A região lateral do hipotálamo vai ter uma modulação através dos núcleos septais com modulação límbica emocional. O corpo mamilar medialmente tem como destino o tálamo, através do núcleo anterior, que vai fazer parte do circuito de Papez relacionados à memória. A área periarqueada, com destino múltiplas áreas subcorticais do tronco cefálico, vai modular a resposta ao estresse. E tem múltiplas regiões também que vão ter como destino a formação reticular e núcleos tegmentais, que vai ser modulação do despertar e sistemas autônomos. Epitálamo. O epitálamo limita posteriormente o terceiro ventrículo acima do sulco hipotalâmico, já na transição com o mesencéfalo. Seu elemento mais evidente é a glândula pineal, também conhecida como epífise, uma glândula endócrina piriforme, ímpar e mediana, que repousa sobre o teto do mesencéfalo. A base do corpo pineal prende-se anteriormente a dois feixes transversais de fibras que cruzam o plano mediano, a comissura posterior e a comissura das abênulas. São as duas comissuras relacionadas ao epitálamo. Entre as comissuras, penetra na glândula pineal um pequeno prolongamento da cavidade ventricular, o recesso pineal. A comissura posterior situa-se no ponto em que o aqueduto cerebral se liga ao terceiro ventrículo e é considerado como limite entre mesencéfalo e diencéfalo. Os trígonos da abênula são uma interposição entre duas eminências triangulares das comissuras das abênulas, situadas entre a glândula pineal e o tálamo, contínua com as estrias medulares do tálamo. Tem uma figura que demonstra isso mais à frente. E a tela corióide do terceiro ventrículo insere-se lateralmente nas estrias do tálamo e posteriormente na comissura das abênulas, fechando assim o seu teto. Então aqui tem o trígono das abênulas, nessa região aqui, próximo ao colículo superior, e aqui tem a comissura posterior, nessa região, a comissura das abênulas, nessa região mais inferior, e aqui a glândula pineal, nessa posição. Aqui o terceiro ventrículo, aqui o trígono das abênulas, logo aqui acima tem o pulvinar do tálamo, aqui o colículo superior, e aqui dá para ver o corpo geniculado lateral, aqui. Perdão, aqui o corpo geniculado medial. Bom, aqui nesse corte dá para ver a comissura posterior, aqui, a comissura das abênulas, aqui, ou comissura abenular, aqui, e a glândula pineal. Então aqui, comissura posterior, comissura das abênulas e glândula pineal, nessa posição aqui. E logo aqui atrás, o colículo superior. Essa foto que eu disse, dá para ver bem aqui a continuação de todas as estruturas. Mais aqui inferiormente a comissura posterior, aqui em cima a abênula,
e a comissura das abênulas, e continuando a comissura das abênulas tem a estria medular do tálamo, nessa posição. Aqui a glândula pineal e logo depois vindo o colículo superior. Subtálamo compreende a zona de transição entre o diencéfalo e o tegmento do mesencéfalo. Não se relaciona com as paredes do terceiro ventrículo. O subtálamo é a região que não se relaciona com o terceiro ventrículo. Localiza-se abaixo do tálamo, limitado lateralmente pela cápsula interna e medialmente pelo hipotálamo. O elemento mais evidente é o núcleo subtalâmico, importante para a regulação da motricidade somática. Então a parte mais importante vai ser o núcleo subtalâmico. A gente consegue ver aqui, olha, nessa posição aqui. É essa parte aqui, ó. Núcleo subtalâmico. Nessa posição. E aqui a gente vê a cápsula interna delimitando o núcleo subtalâmico. Aqui o núcleo subtalâmico aqui em amarelo e aqui a cápsula interna. E aqui dá pra gente ver os outros núcleos, como o núcleo, o putamen, o núcleo caudado, né? Aqui o núcleo caudado tem a cabeça e a cauda, que ele faz ele passa por trás aqui, né? E aqui o globo pálido e o núcleo subtalâmico está bem aqui, olha, nessa região, logo medialmente a cápsula interna. Fica fácil de localizar, é só localizar a cápsula interna e aí você vai localizar mais medialmente o núcleo subtalâmico. Aqui novamente, o corpo mamilar tem a substância negra e aí o núcleo subtalâmico. E aí só achar a cápsula aqui, cápsula interna, a gente localiza o núcleo subtalâmico. E aí a gente já tem o globo pálido do outro lado, a parte interna, a parte externa e o putamen aqui. É isso, muito obrigado.